Texto que começamos a ver no domingo passado, nós vamos continuar a meditação nesta passagem hoje à noite. Como nosso irmão Paulo falou aqui, na dependência do Espírito de Deus, para que Ele nos ajude a compreender o que diz essa passagem e também a razão pela qual o Senhor, na sua soberania, no seu propósito para a sua igreja, a colocou aqui na Santa Escritura. Capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 1, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por termos esta oportunidade de nos voltarmos para a Tua Palavra, Senhor. E temos diante de nós agora, Senhor, o texto sagrado, Senhor, a Tua Santa Palavra aberta diante dos nossos olhos. Lemos, ó Pai, e reconhecemos, ó Pai, que foi a Tua vontade, Senhor, que nós estivéssemos aqui e tivéssemos esta oportunidade, Senhor, de meditar na Tua Palavra, num culto que é dedicado ao Senhor, onde o Senhor é a pessoa central, onde o Senhor recebe toda a honra, toda a glória, Senhor, onde o Senhor recebe a nossa gratidão pela salvação que o Senhor nos deu. E, ó Pai, que mais uma vez a porção da Tua Palavra, Senhor, possa falar ao coração dos Teus filhos, dando a eles, ó Pai, esperança, dando a eles o conforto, dando a eles a segurança, dando a eles as advertências que a Tua Palavra nos traz para o nosso bem, Senhor, até que o Senhor nos leve para a morada celestial, Senhor, quando então estaremos livres dos problemas, das lutas que cercam o Teu povo aqui neste mundo, Senhor. Nós oramos assim, Pai, agradecidos pela Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus é sua ação benevolente para com pecadores arrependidos. É por meio da graça que Deus propôs um meio pelo qual o pecador arrependido não seria condenado. A Bíblia nos diz que todos os seres humanos são culpados diante de Deus, perante o nosso Deus. Todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23. E a razão por que todo ser humano foi criado é justamente para dar glória a Deus. A vida consiste em dar glória a Deus. Quando Deus quer que nós demos glória a Ele, não é porque Deus Ele é cheio de si e Ele quer que as pessoas o sustentem no seu ego, adorando Ele e dando a Ele a glória que lhe é devida. Deus é tão bondoso, é tão gracioso que Ele quer que nós vivamos. E a vida é dar glória a Ele. Ele não precisa que demos glória a Ele para Ele viver. Ele é autoexistente, Ele não precisa disso. Nós é que precisamos dar glória a Ele para que nós vivamos. E esse é o propósito pelo qual Ele criou todos os seres humanos.
pelo qual Ele nos criou a partir de Adão e Eva. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 vai dizer que Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque pela sua palavra, pelo seu poder, Ele criou todas as coisas. Então tudo foi criado para a glória dEle. Então cada ser humano pecou. Cada ser humano que existiu desde Adão e Eva, e os que existem hoje, os que ainda existirão depois que nós não estivermos aqui, será um pecador diante de Deus. Pecam contra Deus. Por isso a Bíblia diz que todos são culpados. E porque cada ser humano pecou, a falta, a carência deles, a necessidade deles é dar glória a Deus. Por isso o texto diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles não carecem receber glória de Deus, eles carecem dar a glória a Deus. A glória é de Deus. Então eles carecem dar glória a Deus. Essa é a carência de todo ser humano. Mas por que eles não dão glória a Deus? Porque pecam, todos pecaram e carecem. É necessário, há uma necessidade neles, que é dar glória a Deus. E assim todo ser humano é culpado perante Deus e digno de ser condenado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, sendo cheio de graça, propôs um meio de nos livrar desta condenação. Ele enviou seu próprio Filho para que Ele habitasse entre nós, para que Ele fosse tentado em todas as coisas e permanecesse sem pecado. E assim então, o justo Filho de Deus foi condenado na cruz. O inocente, o perfeito, o homem Jesus, recebeu a condenação no nosso lugar para que nós não fôssemos castigados. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele naquela cruz. Ele recebeu a punição que nos pertencia. Ele recebeu a condenação que era nossa. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, como diz Colossenses capítulo 2. Para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus, então Deus, Ele condenou Jesus. Jesus assumiu a nossa culpa. Ele foi o nosso substituto. Deus colocou sobre Ele a nossa condenação. Esse foi a proposta de Deus com base na sua graça. E assim nós somos perdoados. Nós somos declarados justos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa, meus irmãos, que a graça de Deus é poderosa. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a graça de Deus é infinitamente maior do que os nossos pecados. Ela é muito maior do que qualquer pecado que qualquer ser humano possa ter cometido. Então, ainda que todos pecaram e carecem da glória de Deus, eles podem ser perdoados por Deus, porque a graça de Deus é maior do que qualquer pecado que se possa ter cometido em toda a história da humanidade. Isso significa que foi obtida a vitória sobre os nossos pecados. Há uma vitória sobre os nossos pecados. E o que é essa vitória? Essa vitória é a graça de Deus. Por isso Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, será angústia, será fome, será nudez ou frio e espada? Pelo que diz, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós somos vitoriosos sobre o pecado. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A graça de Deus é infinitamente maior do que os nossos pecados. E essa passagem aqui de 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 9, nos ensina que uma das grandes dificuldades da igreja seria encontrada por causa do amor que as pessoas têm por si mesmas.
Todos nós que compreendemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, clamamos ao Senhor diante dEle por salvação, nós fomos perdoados, fomos salvos. Todos nós que compreendemos o Evangelho, recebemos isso do Senhor. Isso significa que nós não somos mais entregues ao amor que nós tínhamos por nós mesmos. Ou melhor, nós não somos mais entregues ao amor que nós temos por nós mesmos. Nós ainda nos amamos, mas a graça de Deus é maior do que isso. Ela é maior do que o amor que eu tenho por mim mesmo. Pela graça de Deus nós estamos livres desta peste destruidora que é o amor que nós temos por nós mesmos. Agora nós não andamos mais dirigidos pelo amor que nós temos, pelo amor próprio, pelo egoísmo, como o apóstolo Paulo diz aqui: nos últimos dias os homens serão egoístas. Foi a palavra que nós estudamos domingo passado, que significa literalmente amor por si mesmo. Que hoje foi desenvolvido esse novo termo, né? Não é tão novo assim, ele já tem algumas décadas, né? Mas é muito popular: autoestima. As pessoas precisam ter autoestima, precisam amar a si mesmas. O que a Bíblia diz é que o amor a si mesmo é destruidor. Nós não andamos mais dirigidos por esta peste, que é o amor que nós temos por nós mesmos. Nós podemos lutar contra isso agora, porque nós estamos debaixo da graça, e a graça é maior do que qualquer pecado. Nós fomos perdoados pela graça. Então, ainda que lutemos duramente contra isso, nós temos obtido vitória pela graça de Deus. Em muitas situações, nós somos tentados a amar a nós mesmos, a viver para nós mesmos, a só pensarmos em nós mesmos, a só buscarmos o nosso próprio interesse. Você e eu sabemos disso. Em muitas situações nós padecemos esta tentação de só buscarmos os nossos próprios interesses. Mas Deus tem nos dado graça, tem nos ajudado a vencer isso, tem nos ajudado a obter vitória sobre isso. A batalha está acontecendo, acontece muitas vezes dentro do nosso coração desde que nós fomos salvos. Mas nós temos obtido vitória disso. O fato de nós estarmos aqui hoje à noite, o fato de nós termos vindo até aqui para louvar a Deus, para agradecê-lo por nossa salvação, como o pastor Rubens disse hoje de manhã, a gente não vem aqui buscar uma bênção. Eu espero que você não tenha vindo aqui com essa intenção: eu vou lá buscar uma bênção para mim, eu vou lá buscar uma palavra para mim, eu vou lá buscar alguma coisa para mim. Não é esse o propósito que esta igreja realiza os seus cultos. A gente não vem aqui buscar nada, porque todas as coisas que nós precisamos já nos foram dadas em Cristo Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz que pelo conhecimento de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então nós não viemos buscar nada, nós viemos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. E o fato de nós termos vindo aqui hoje, significa que nós temos vencido o amor por nós mesmos. Porque se eu amasse a mim mesmo, hoje à noite, eu garanto para você, não era este lugar aqui que eu estaria. Se você amasse você mesmo hoje à noite, você não estaria aqui. Há muitos prazeres sendo oferecidos para você neste horário aqui. Você não precisava estar aqui. Você não precisava ter vindo até aqui. Mas por que você veio? Porque você tem obtido vitória sobre este mal que habita no meu coração, que se chama amor por nós mesmos. Isso prova que nós temos vitória. Isso prova que de fato em Cristo somos mais que vencedores. O fato de virmos para a igreja com o propósito certo, que é honrar o Senhor, glorificar o Senhor, mostra que de fato nós temos tido vitória. De fato, meus irmãos, nós temos aprendido aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem quiser vir após mim, pode completar esse versículo, porque esse tem na Bíblia. Viu? A gente completa às vezes um monte de versículo que não tem na Bíblia, né? Quem quiser vir após mim, o que é negar a si mesmo? Sabe o que é negar a si mesmo? O verbo negar, a ideia é recusar-se a ter em companhia. Olha que interessante, Jesus disse:
quem quiser vir após mim, recuse ter a si mesmo em sua companhia. Negue-se a si mesmo, não ame a si mesmo, não busque seus próprios interesses. E nós temos aprendido isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não ame a si mesmo. E nós não somos dirigidos mais pelo amor que temos por nós mesmos. Aí o Senhor Jesus disse, antes tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Isso é uma vida de negação do eu. Isso é uma vida de não amar a si mesmo. Então nós temos aprendido a negar a nós mesmos, e o nosso envolvimento com a igreja de Cristo Jesus é uma evidência disso, de que nós temos lutado contra os nossos próprios interesses. Então nós estamos livres desse poder destruidor que é o amor por si mesmo. No entanto, Deus, no seu propósito, Ele deseja que nós conheçamos o ser humano como ele é de fato. Ele quer que nós conheçamos o ser humano. Deus deseja que nós tenhamos um entendimento correto sobre quem é o ser humano. Eu disse domingo passado para os irmãos, né, que às vezes a gente olha o mundo assim com muito otimismo. A gente olha de uma forma muito otimista, porque a gente não conhece o ser humano. Não conhecemos o ser humano, nós achamos que conhecemos. Quem conhece é Deus, e Ele descreve para nós o ser humano. Por isso passagens como essa aqui, de 2 Timóteo capítulo 3, nos mostra como é o ser humano do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Espírito Santo, aquele que vê aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não conseguimos enxergar. É um texto, irmãos, escrito para os salvos. Aliás, toda a Bíblia foi escrita para os salvos. Só entende a Bíblia quem é salvo. Por isso que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem lê, entenda. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia foi escrita para salvos. Só salvos entendem. Então tem um texto aqui explicando, dizendo, revelando para nós o que é um ser humano. Porque Deus quer que o seu povo conheça quem é o ser humano. Paulo diz aqui que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, porque os homens seriam egoístas. Então a tarefa da igreja é difícil, porque nós temos que lidar com o amor que as pessoas têm por si mesmas. Desde que o pecado entrou no mundo, lá no jardim do Éden, tem sido esta a luta. Eva comeu aquele fruto porque ela amou a si mesma. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos, bom para dar entendimento, prazeroso para se comer. Comeu, e ela comeu porque ela amou a si mesma, deu ao seu marido e ele comeu por quê? Porque ele amou a si mesmo. No capítulo seguinte você tem a história de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel por quê? Porque ele amou a si mesmo. No capítulo 5 você tem a história de Lameque tomou para si duas mulheres, contrariando o propósito de Deus, que cada homem deveria ter apenas uma mulher. E por que ele fez isso? Porque ele amou a si mesmo. No capítulo 5 Deus diz que vai enviar um dilúvio, e Deus vai enviar um dilúvio e destruir toda a humanidade, porque viu Deus que toda a humanidade amava a si mesmo. Quando Noé sai da arca, Noé planta uma vinha, e com aquela vinha ele faz um vinho, com o vinho ele se embriaga por quê? Porque mesmo depois do dilúvio, os únicos que foram salvos continuaram amando a si mesmos. Noé amou a si mesmo e por isso se embebedou, e ele se pôs nu numa tenda. Vem o filho dele, Cã, vê seu pai nu, debocha do seu pai. Por que ele debochou do seu pai? Porque ele amou a si mesmo. Aí você vai ter a história de Acã. Acã, ele vai ver uma capa babilônica, vai ver o tesouro lá, vai ver o ouro, a barra de ouro, 250 ciclos de prata. Ele diz, eu vi, cobicei e tomei. E por que ele fez isso? Porque ele amou a si mesmo. E todo Israel perdeu uma guerra. Você vai ter a história de Sansão, que viu uma mulher dos filisteus, e ele disse, vi e desejei essa mulher. Desejou essa mulher por quê? Porque ele amou a si mesmo. Você vai ter Davi, que vai ver Batseba, ele vê aquela mulher nua, ele quer aquela mulher para ele. Por que ele tomou aquela mulher para ele? Porque ele amou a si mesmo. E quando ele amou a si mesmo, o que ele fez? Ele possuiu aquela mulher, depois ele precisava consertar aquilo. E o que ele fez? Ele mentiu, ele embriagou um homem, ele matou um homem, porque ele amou a si mesmo. Essa tem sido a história da humanidade. A destruição acontece porque os homens amam a si mesmos. São amantes de si mesmos. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa tragédia. Nós precisamos lutar contra esse egoísmo que ainda habita no nosso coração, e temos que lidar com as pessoas que andam dirigidas pelo amor que têm por si mesmas. Por isso Deus quer que nós conheçamos passagens como esta aqui. Por isso Deus quer que nós nos deparemos com passagens
difíceis como essa aqui, que abrem para nós o coração de um ser humano, e a gente tem que saber como ele é. Esta é a essência do pecado, meus irmãos. O amor que as pessoas têm por si mesmas. Ainda que estejamos salvos, livres do poder do pecado, ainda temos que lidar com isso, com este mal. Temos que conhecer o nosso inimigo, e o nosso inimigo é o amor por nós mesmos. Por isso que nós temos que, de fato, meditar na palavra de Deus, nos humilharmos perante ela. Nós não devíamos, irmãos, nos espantar com as coisas que acontecem no mundo. Nós não devíamos. Crente não devia se espantar. Você viu o que aconteceu? Você viu o que a pessoa foi capaz de fazer? Por que os crentes se espantam? Porque os crentes não conhecem o ser humano como Deus o descreve para os crentes na sua palavra. Então eles se espantam. Jesus, quando ele viveu aqui, ele não se espantava com o que as pessoas faziam. Em João capítulo 2, versículos 24 e 25, diz que muitos, vendo os milagres que ele fazia, creram nele, mas ele mesmo não se confiava a eles, porque ele sabia o que era a natureza humana. Olha o que o texto diz, o próprio Jesus não se confiava àquelas pessoas que haviam crido nele, porque ele sabia o que era a natureza humana, então ele não se espantava com as pessoas. Quando ele foi traído, ele não se espantou. Aliás, tem situações na Bíblia que Jesus se espantou, você acredita? O Senhor Jesus se espantou. Sabe com o que Jesus se espantou? Quando ele via fé nas pessoas. Fé espantava Jesus. Maldade não, porque ele sabe o que é a natureza humana. Quando aquele centurião romano falou para ele, olha, o senhor não precisa entrar na minha casa para curar meu servo. Se o senhor disser com uma palavra, ele vai ser curado. Porque eu sou um homem sujeito às autoridades e tenho homens sob a minha autoridade. Se eu disser a este vai, ele vai. Se eu disser a este vem, ele vem. Se eu disser a este faz isso, ele faz. Aí Jesus, ouvindo isso, se espantou. O texto diz que Jesus admirou-se. E ele disse, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como esta. Agora, quando as pessoas faziam o que é próprio do ser humano fazer, o Senhor Jesus não se espantou? Porque ele sabia o que era a natureza humana. Então Deus deseja que nós saibamos, irmãos, que como igreja nós vamos nos deparar com tempos difíceis até a volta dele para nos buscar. Até o arrebatamento da igreja nós vamos nos deparar com tempos difíceis. E esses tempos serão difíceis por causa de seres humanos. Por causa do amor que as pessoas têm por si mesmas. Então, por causa do amor próprio é que as coisas são do jeito que são. Agora, meus irmãos, o que decorre do amor próprio? O egoísmo, ele está encabeçando essa lista aqui, a gente viu isso domingo passado, né? Não é por coincidência. O Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo, colocou o amor próprio aqui em primeiro lugar. Ele colocou o egoísmo em primeiro lugar. Agora, o que decorre do egoísmo? O que decorre do amor próprio? Aí nós vamos ter essas características que o apóstolo Paulo aponta aqui. Decorre do amor próprio a avareza. O amor por si mesmo leva o homem a amar o dinheiro. Aqui literalmente a palavra significa amante da prata. E por amar a si mesmo ele ama o dinheiro. Ele ama o dinheiro. É com o dinheiro que ele dá a si mesmo aquilo que ele deseja. É com o dinheiro que ele busca satisfazer os seus próprios interesses. Então é pelo amor ao dinheiro que nós temos visto tanta destruição no mundo. Tiago vai dizer no capítulo 4 da sua carta, versículos de 1 a 3, de onde vêm as lutas e as guerras que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ele diz que porque nós pensamos em nós mesmos, procurando dar prazer à nossa carne, é que surgem as lutas e as guerras. Aí ele vai dizer, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios prazeres. Por que a pessoa ama o dinheiro? Porque a pessoa quer dar prazer a si mesmo, e isso faz com que ela faça guerra, contenda, luta, em ambos, irmãos, níveis. Mesmo nos nossos relacionamentos pessoais e até em coisas mais abrangentes, como as guerras que nós temos visto. Então, quando nós contemplamos, irmãos, o que tem acontecido com a educação das crianças,
quando eu vejo o que estão fazendo com as crianças, sabe a razão? É porque as pessoas amam a si mesmas e amam o dinheiro. E quem está pagando um preço alto por causa disso são as crianças. Porque nós precisamos ter tempo para ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e as crianças nos atrapalham. As crianças atrapalham. E então elas são colocadas de lado porque nós precisamos ter tempo pelo dinheiro. Porque com o dinheiro nós podemos dar a nós mesmos aquilo que o nosso amor por nós mesmos exige. Então a avareza, ela é destruidora. A crise política que nós vivemos, a corrupção, a criminalidade, a indústria do sexo, segunda indústria que mais movimenta dinheiro no mundo, qual é a razão dela? O resultado, irmãos, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E não é sem motivo que esta é o adjetivo que o apóstolo Paulo usa seguido do egoísmo. Não é sem motivo que está aqui em segundo lugar. Depois ele vai dizer que os homens são jactanciosos, o orgulho de si mesmo. Ele vai dizer que os homens são avarentos, jactanciosos. Essa característica se refere à autoexaltação. São pessoas que adoram a si mesmas, servem a si mesmas, se colocam como heróis. Essa é a característica. São pessoas que exaltam seus feitos, exaltam suas habilidades. Na verdade, elas adoram ver seus nomes em destaque. Você está vendo como a gente tem jactância? Mas eu me lembro quando a gente casou, então a gente vai no cartório, né? E aí faz o casamento no cartório, e aí o cartório vai publicar no jornal que a gente casou. Aí o que a gente fez? Comprou o jornal, recortou, porque o nosso nome apareceu no jornal. Então recortou, está guardado até hoje lá o... Tem um monte de gente rindo aqui, você guardou também, né? Então, o aviso do cartório no jornal, a gente guarda porque é o meu nome. Sabe o que eu acho engraçado? A gente vai tirar foto assim na igreja, né? Ah, não, eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de sair em foto. Não, eu não. Não, vem cá, vamos sair na foto, vem cá. Aí a gente insiste, a pessoa vem. Aí quando ela vai ver a foto, qual é a primeira pessoa que ela procura na foto? Quem que ela procura? Ela vai, deixa eu ver como é que eu saí. Mas você não disse que não gosta de tirar foto? Por que você é a primeira pessoa? Aí chega o mês de aniversário, vai entregar o boletim da igreja, qual o primeiro nome que ela procura lá? E ai da secretária da igreja se esqueceu de pôr o nome dela. Ai, essa jactância aqui, irmãos, ela revela isso. Nós gostamos de ver o nosso nome, gostamos de ver a nossa foto, gostamos de ver a gente aparecendo. É uma luta para nós. Isso decorre do quê? Do amor que nós temos por nós mesmos. Aí o apóstolo Paulo diz que, além disso, as pessoas são arrogantes. Isso refere, irmãos, ao ato de se exaltar acima dos outros, de rebaixar os outros. A jactância mostra o orgulho para todos. A arrogância é o desprezo dos outros, é desprezar outras pessoas. A pessoa até parece humilde, ela até se posta com uma certa humildade, mas o propósito dela dentro do seu coração é exaltar-se a si mesma acima dos outros. Então ele busca ser exaltado, ele busca estar acima dos outros. Isso é como aqueles homens que Jesus disse em Mateus capítulo 23, que quando entravam na sinagoga, a sinagoga era um lugar parecido com a igreja. Havia uns bancos assim, e geralmente quem se sentava à frente eram os mais importantes, então eles gostavam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas. Nos banquetes eles gostavam de estar em lugares de destaque, e eles gostavam de, ao andar pela rua, ouvirem as pessoas tratarem eles pelo título que eles tinham. Eles gostavam de ser tratados de mestres, eles gostavam de ser tratados de guias, eles gostavam de ser tratados de pai. Então eles gostavam dessa pompa que as pessoas davam a eles por causa da sua arrogância. Eles eram arrogantes. E eles praticavam suas esmolas, suas orações, suas visitas, mas no fundo, isso parecia piedade. Isso parecia santidade. Mas no fundo, Jesus diz, eles são arrogantes. Eles rebaixam os outros. Parece até ser humildade, mas despreza os outros. É semelhante àquele fariseu que Jesus diz em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Quando ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar, e um orava de si para si mesmo, e desprezava os outros.
E ele dizia: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Veja, esse é o arrogante. Ele se exalta e ele despreza os outros. Essa é uma característica do ser humano que a Bíblia nos revela aqui. Além de arrogantes, a Bíblia diz que eles são blasfemadores. Blasfêmia, meus irmãos, não significa necessariamente falar contra Deus. A blasfêmia aqui, ela significa difamar, falar mal das pessoas. Isso pode incluir falar mal de Deus, falar contra Deus, mas abrange falar mal de qualquer pessoa. Então a pessoa que ama a si mesma, meus irmãos, que é dirigida pelo amor de si mesma, ela ama a si mesma de tal forma que ela é a única pessoa digna de ser respeitada. Ela só tem respeito por ela mesma. E assim ela fala mal dos outros. Ela difama os outros. Ela rebaixa os outros. Agora, meus irmãos, falar mal dos outros, meus irmãos, é um dos pecados mais prazerosos que tem. Como é gostoso falar mal dos outros. Por que você acha que a indústria da fofoca faz tanto sucesso? Por que você acha que esses programas de TV que falam da vida dos outros fazem tanto sucesso? A própria imprensa, irmãos, em muitos aspectos, se vale disso. Em nome de dar a notícia, em nome de manter as pessoas informadas, em nome de cumprir o seu nobre trabalho, o que muito se faz é falar mal de outras pessoas, denegrir outras pessoas. E isso dá prazer ao ser humano. A gente acha que isso é muito feio, não é? Pastor, isso é uma imagem muito feia do ser humano. Mas por que a gente se pega falando mal dos outros? Por que a gente se pega falando do pecado dos outros? Dê corda para você ver. Introduza uma terceira pessoa numa conversa. E vê aonde isso vai. Porque dá prazer, irmãos. Nosso coração é tão terrível, que dá prazer em falar mal dos outros. Em blasfemar. Esse é o ser humano descrito na palavra de Deus. Até mesmo nós, irmãos, na ansiedade de combater o falso ensino, na ansiedade de combater os falsos pregadores, na ansiedade de combater os falsos mestres, nós nos pegamos falando mal deles, nos pegamos blasfemando contra eles, mas com o rótulo de que estamos defendendo a doutrina. Isso é um risco que eu corro, que nós corremos. Com rótulo, com a intenção, com o propósito, com a aparência de defender a sã doutrina. Sabe o que nós estamos fazendo muitas vezes? Blasfemando contra pessoas. Escondendo isso atrás de uma suposta defesa do Evangelho. Defesa da doutrina. E às vezes nós nos pegamos falando mal dos outros. Então o pecado de blasfêmia, irmãos, por mais horrível que possa parecer essa imagem diante de nós, é muito prazeroso, ele encontra facilmente lugar no nosso coração, facilmente. Então, o apóstolo Paulo diz também que uma das características dos homens nos últimos dias que a igreja tem que lidar com é a blasfêmia. A seguir ele diz desobediência aos pais. Por que os filhos não obedecem aos pais? Meus irmãos, não é uma questão de temperamento, não é uma questão de gênio, já ouviu aquilo? Mas esse menino é genioso, esse menino é de opinião, ele tem opinião. Não é isso, irmãos, como muitos afirmam. Filhos não obedecem os pais porque amam a si mesmos. E porque eles amam a si mesmos, eles não se submetem à autoridade dos pais. E o que contribui, irmãos, para que a igreja passe por tempos difíceis, é a desobediência aos pais. Deus está nos dizendo aqui que a época da igreja seria marcada pela desobediência aos pais. O mal vem, irmãos,
O mal vem para desestabilizar a família. Esse é o problema do mal. Ele vem para desestabilizar a família. A família é uma célula de sustentação da sociedade. Deus baseou tudo na família, tanto que a família foi criada antes da igreja. E ainda que haja gente idolatrando a família aí, o fato de pessoas fazerem isso não anula o fato de que Deus estabeleceu a base social na família. Então o mal, o pecado, o amor por si mesmo, ele vem destruindo tudo. E o que ele causa? Ele leva à desobediência aos pais. E o que nós temos assistido hoje é o esvaziamento da autoridade dos pais. Nós temos assistido, contemplado isso, que os pais têm perdido a autoridade. E aqui no texto, irmãos, ele não está somente dizendo que os filhos são desobedientes aos pais. Filhos sempre foram desobedientes, não é verdade? O que a gente viu aqui a respeito dos últimos dias? Os últimos dias começaram quando Jesus veio a este mundo. Quando ele nasceu, os últimos dias tiveram um início. Como diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então os últimos dias eles começam quando o Filho vem. Quando Jesus veio. E ele vai terminar quando? Quando Jesus vier arrebatar a igreja. Esses são os últimos dias. Então os últimos dias são justamente o período em que a igreja está aqui na terra. Em que ela está presente aqui na terra. A igreja começou quando Jesus veio. E vai ser arrebatada quando o Senhor Jesus vier nas nuvens tirar a igreja daqui. Então o que ele está dizendo é que os últimos dias seriam marcados pela desobediência aos pais. Mas o fato é que filhos sempre desobedeceram aos pais. Basta ler Provérbios. A estultícia está ligada ao coração da criança, não é? Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia nos fala que filhos desobedecem aos pais. Em Deuteronômio capítulo 21, pasme você se você nunca leu esse texto. Mas havia uma lei lá, que se o filho fosse repreendido pelo pai e pela mãe, e ele não desse ouvidos ao pai e à mãe, o pai e a mãe teriam que pegar ele pela mão, levar aos principais da cidade, aos sacerdotes de Israel, e iam ter que dizer para ele: esse nosso filho é contumaz e rebelde, nós o repreendemos, mas ele não nos ouve, e ele se tornou um beberrão. E aí o que ia ser feito com esse filho? Os sacerdotes iam colocar ele para fora da cidade e iam apedrejá-lo até que ele morresse. Então filhos sempre desobedeceram os pais. Por isso que tem mandamentos no Antigo Testamento. Não é só para a época da igreja. Aqui, meus irmãos, significa mais do que filhos que desobedecem aos pais. O que esse texto aqui está nos dizendo é que a igreja teria que lidar com a exaltação da desobediência. E o que nós vemos hoje? A desobediência sendo exaltada. A desobediência aos pais hoje é cantada. A desobediência aos pais hoje é motivada, é encorajada. É uma marca da nossa cultura a desobediência aos pais. Veja os programas que os seus filhos assistem. Veja os programas que fazem mais sucesso no público juvenil. 12, 13, 14 anos. Veja o que esse programa faz. Irmãos, na sua maioria, para não dizer 100%, porque eu não assisti todos, né? Mas na sua maioria, os pais são ridicularizados. Os espertos são os filhos. Os pais são bobos, os pais não têm sabedoria, os pais não fazem nada certo. São ridicularizados. Isso faz o quê? Na mente das crianças. Eu não estou fazendo sensacionalismo aqui, hein, pessoal? Não estou fazendo sensacionalismo aqui, não. Não, o pastor proibiu a gente de assistir o programa. Não, você, pai, é responsável pelo que seu filho vê na televisão. Você, pai, vai dar conta para Deus. Não é responsabilidade da igreja. É sua responsabilidade. Mas o que esses programas fazem na mente das crianças? Ridicularizam os pais. Eu não vi um programa, irmãos, que mostre um filho respeitando o pai. Eles fazem piada com os pais, eles expõem o pai ao ridículo. É isso que ele está dizendo aqui. A igreja tem que lidar com isso, com a exaltação da desobediência aos pais. Os últimos dias são marcados por isso. Isso vem de onde? Por causa do amor por si mesmos. Por causa da busca por felicidade. Você precisa ser feliz. Se o seu pai é um estorvo para a sua felicidade, desobedeça a ele.
Porque você tem que amar a si mesmo, você tem que buscar seus interesses, você tem que ser feliz. Então, se o seu pai ou a sua mãe são contra aquilo que você deseja para ser feliz, desobedeça a eles, porque não há nenhum mal nisso. Afinal de contas, você tem que ser feliz, você tem que ter autoestima. Então, desobedeça os seus pais, desonre os seus pais. Então, em nome da felicidade, que é uma faceta do amor por si mesmo, eles desobedecem os pais. Pais não participam mais das decisões dos filhos. É uma coisa que nós temos que lidar. E por isso que os dias da igreja são dias difíceis, por causa da desobediência aos pais. Ingratidão. É interessante também a ingratidão aparecer logo após a desobediência aos pais. A gratidão, irmãos, que Deus nos ensina, não é somente você agradecer, não é você chegar e dizer, olha, muito obrigado. Inclui isso. Mas a gratidão que Deus nos ensina não é dizer a alguém muito obrigado pelo que você fez por mim. Colossenses capítulo 3, versículo 15 vai dizer, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Gratidão na Bíblia, irmãos, é uma forma de viver. É um estilo de vida, viver uma vida grata, viver uma vida em gratidão. Eu gosto, quando eu estou explicando a salvação, eu gosto de usar uma comparação que eu aprendi uma vez. Eu sempre que vou ilustrar a salvação para alguém, que eu estou falando do evangelho para alguém, eu digo que a salvação, ela é como se você estivesse dirigindo um carro e o carro capotou e você está desmaiado lá dentro do carro. E começou a vazar combustível naquele carro. E o motor daquele carro está fervendo, então aquele carro está a ponto de explodir. E aí vem alguém e vê você naquela situação, desmaiado lá dentro do carro, o carro vai pegar fogo e você não vai conseguir se salvar, porque você está desmaiado lá dentro, você nada pode fazer por si mesmo. E essa pessoa vem, arrasta você para fora do carro. E põe você num lugar seguro. E quando essa pessoa põe você num lugar seguro, o carro explode. Aí você acorda. E aí você diz, o que aconteceu? A pessoa diz, você estava lá dentro daquele carro. Estava? Estava. Mas quem me tirou de lá? Foi eu. O que você vai fazer com essa pessoa? Você vai dizer para ela, mas você é um enxerido mesmo, hein? Por que você não se mete com a sua vida? O que você vai fazer? Você vai agradecer essa pessoa. Você vai falar das outras pessoas, para as outras pessoas, dessa pessoa. E toda vez que você ver essa pessoa, você vai falar, você está vendo essa pessoa aqui? Você sabe o que essa pessoa fez por mim? Isso é gratidão a Deus. Isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje, agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós. É por isso que nós falamos dEle para as outras pessoas, porque nós sabemos o que Ele fez por nós. Isso é gratidão, é um modo de viver. Não é só apenas, olha, muito obrigado, e vai e se esquece o que aquela pessoa fez por você. Mas o problema é que a Bíblia está dizendo que nós vamos viver situações assim. Pessoas até vão dizer obrigado, mas depois vão esquecer. A ingratidão. Agora, por que ela aparece depois aqui da desobediência aos pais? Porque, irmão, se tem um lugar onde a gente vê isso, é na família. Filhos ingratos. Filhos ingratos aos pais. Filhos que não reconhecem o que foi feito por eles, quando eles nem sabiam quem eles eram. Nem sabiam quem eles eram. E foram feitas coisas boas por eles. E Deus muitas vezes usou os pais. Então essa é uma característica da desobediência aos pais, é a ingratidão. Filhos que pensam que o que os pais fizeram por eles era direito deles. Direito deles. Aliás, você sabe o que faz a gente ser ingrato? É a gente achar que a gente tem direito, irmãos. A gente achar que a gente tem direito faz a gente ser ingrato. Eu estava ouvindo uma mensagem do John Piper, achei muito interessante o que ele disse. Ele falou, quando mexe com os nossos direitos, a gente vira um animal. Não, porque é direito meu. E aí ele disse que ele estava lendo um relato sobre o momento em que a igreja crescia muito no segundo século. Como é que em 300 anos a igreja avançou por todo o Império Romano? E como era a vida da igreja quando a igreja estava avançando por todo o Império Romano? Um cristão não tinha direito de existir, meus irmãos. Ele não tinha direito de existir.
E foi o momento em que a igreja mais cresceu, foi quando os cristãos não tinham direito a nada. Por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que eles perdiam o emprego, eles perdiam o salário deles, eles não podiam comprar, não podiam vender, eles não podiam viver por causa da perseguição que estava acontecendo, vinda dos judeus e vinda do Império Romano. Um cristão não tinha direito a nada, e isso fez com que a igreja crescesse e crescesse muito. Agora, o que é interessante, né? Nós temos direito aqui, a Bíblia diz que nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos e forasteiros. A nossa pátria é nos céus. A gente não tem direito a nada. Tudo que nós temos é graça de Deus. E por que a gente é ingrato? Porque a gente acha que é direito, que nós temos direito. Por que as pessoas são ingratas? Por que a igreja vai ter que lidar com a ingratidão das pessoas? Porque as pessoas acham que é direito. Amam a si mesmas, são orgulhosas de si mesmas, arrogantes, difamam os outros, desobedecem os pais. E o que resulta? Por que eu tenho que agradecer? É um direito que eu tenho, eu vivo para mim mesmo. Não é? São ingratos. Paulo diz que são irreverentes. Irmãos, essa característica aqui, irreverência, ela não se refere somente à irreverência a Deus também. Essa palavra aqui, ela fala que uma pessoa, por amor a si mesma, ela quebra os padrões. É isso que significa irreverência. É uma pessoa que quebra os padrões estabelecidos. Ela não respeita as outras pessoas que estão à sua volta. Ela simplesmente faz o que ela deseja fazer. Ela quer fazer, ela faz, independente do senso comum. O pastor Rubens citou isso na aula hoje de manhã. Pessoas que não andam andam indecentes, não andam em decência. Aqui, irreverente significa uma pessoa que sai do padrão de decência. Ela quebra os padrões, ela rompe com os padrões, por isso ela é irreverente. E isso, irmão, se ilustra na forma de se comportar, se ilustra na forma de se vestir, se ilustra na forma indecente para com o senso da maioria. O que a maioria acha decente, ela faz questão de quebrar. E não é isso que nós temos assistido? Por que nós nos importamos com a forma como nós nos vestimos para vir para o culto? Por que nós nos importamos com a forma como nós cuidamos do nosso corpo, o que nós fazemos com o nosso corpo? Por que nós levamos isso a sério? Não é, irmãos, porque nós somos tradicionais. Não é porque a gente é tradicional, a gente quer preservar a tradição. Não, é porque o Espírito de Deus tem nos levado a ter um padrão decente. E o que é um padrão decente? É um padrão que não rompe com os padrões normais, decentes, discretos. É isso que significa. Quando uma pessoa chama muito atenção por sua forma de se vestir, ou o que ela faz com o seu corpo, quando ela chama atenção, ela está sendo irreverente, ela está quebrando o padrão. A forma como nós nos falamos, por que cuidamos do nosso vocabulário? Por que nós preservamos um bom vocabulário? Porque nós queremos andar em reverência, reverência a Deus e reverência às outras pessoas. Irmãos, não é tradição, hein? Mas eu conversava com um pastor amigo e ele disse que um garoto da igreja dele chegou para ele e disse: pastor, eu estava querendo colocar um piercing, o que você acha? Aí ele falou assim: olha para as pessoas desta igreja. Você está vendo alguém de piercing aqui? Está vendo aquele senhor lá de cabelo branco? Olha lá. Ele usa piercing? Não. Está vendo aquela senhora lá? Ela usa piercing? Está vendo aquele outro rapaz? Ele usa? Não. Então por que você quer pôr? Ah, porque eu acho legal. Ele falou: mas você não acha que você vai destoar do grupo? Aí ele parou para pensar: vou. Ele falou: então, a Bíblia diz que a gente tem que ser reverente. Por que você quer se chocar? Por que você quer se separar do grupo? Por que você quer ser diferente? Irreverente aqui, mas é o que faz questão de chocar. Faz questão de se comportar de uma forma que choque os outros. Ele gosta de quebrar os padrões.
Muitas coisas poderiam ilustrar isso aqui, irmãos. Muitas coisas. O que as pessoas estão fazendo com seus corpos, como as pessoas estão se comportando sexualmente, como as pessoas estão se vestindo. Elas amam a si mesmas de tal forma que elas não querem limites, elas são irreverentes. Elas não caminham no caminho da decência, por isso elas são irreverentes. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo que além de ser irreverentes, são desafeiçoados. A desafeição, irmãos. Aqui novamente, irmãos, é uma palavra que se aplica à família. A afeição aqui, que é na verdade, aqui está no negativo, desafeiçoados. Mas o afeto, a afeição, não é o amor que Deus nos dá quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o amor de Deus. Por isso Romanos capítulo 5 vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E temos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança paciência e a paciência esperança. E nós não seremos envergonhados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então sabe o que aconteceu com você? Quando você se converteu, Deus deu a você condições de amar. O que significa que antes de você se converter, você não amava ninguém. Você amava só você mesmo. Eu só amava a mim mesmo. Amor, irmãos, é graça de Deus para os salvos. Só os salvos amam. E você achava que tinha gente amando no mundo, né? 1 João vai dizer, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se uma pessoa não conhece a Deus, ela não é salva. Se ela não conhece a Deus, ela não ama. Como é que há amor no mundo? Não há amor no mundo. Amor é graça de Deus para os salvos. Só o crente pode amar. Quem não é salvo, não ama. Mas e aí, o que acontece então? Sabe o que o não salvo tem? Afeição. O não salvo tem afeto. Isso aqui, irmãos, é um sentimento natural que surge nos relacionamentos familiares. Essa é a afeição natural. Aqui, meus irmãos, a afeição natural é semelhante àquilo que Jesus fala, é a graça comum de Deus, é semelhante àquilo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, que Deus faz nascer o sol da justiça sobre justos e injustos. Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos. A afeição natural, Deus deu para todos, justos e injustos. Crentes têm afeição natural e incrédulos têm afeição natural. E o que é afeição natural? A afeição natural acontece dentro dos ambientes familiares. A sociedade tanto é sustentada pela família que Deus deu esse sentimento dentro das células familiares, dentro da família. Isso se refere ao sentimento que os pais têm pelos filhos. Isso se refere ao sentimento que os filhos têm pelos pais. Isso demonstra por que os pais se preocupam com seus filhos. Por que os filhos têm esse sentimento pelos seus irmãos? O pastor, lá na minha casa eles não têm muito não. Tem sim. É que eles são ruins, eles escondem, mas eles têm. Deixa faltar um para ver que você vai ver que tem. Porque isso dentro do ambiente familiar é fortalecido, ele é nutrido, o afeto natural. Isso nos faz querer proteger uns aos outros, nos faz querer o bem uns dos outros dentro das nossas famílias. Então, dentro de um ambiente familiar, pai, mãe, filhos, irmãos, têm isso uns pelos outros. Isso é nutrido pela família. Isso está ligado à natureza humana. Isso não é o amor. Não é natural, irmãos, que eu ame a Deus. Não é natural que eu ame minha esposa. Não é natural que eu ame meus filhos. A Bíblia diz, por exemplo, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a fazerem o que com seus filhos? E aí, irmãs? Vamos completar esse versículo, tem na Bíblia também, né? As mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos e seus... Por que na igreja tem que ter esse ministério das mulheres mais velhas ensinando as mais novas a amar?
amar seu marido e amar seu filho, porque não é natural. Isso é graça de Deus que vem através da salvação em Cristo Jesus. Não é natural. Então não é natural eu amar a Deus, não é natural eu amar minha esposa, não é natural eu amar os meus filhos, não é natural eu amar os irmãos, não é natural eu amar os incrédulos, e não é natural eu amar nem meus inimigos, obviamente. Mas o afeto é natural. Deixa eu usar um exemplo bem drástico aqui para os irmãos. Suponhamos que a gente resolva fazer um passeio com os filhos aqui de nossa igreja. E eles vão entrar num ônibus e vão para um passeio, a um acampamento, alguma coisa assim. E aí acontece um acidente com o ônibus. E chega-nos a notícia que alguns morreram. O que imediatamente acontece no seu coração? Como pai, como mãe? Senhor, que os meus não estejam entre os mortos. Ué, mas você não se preocupa com os filhos dos outros irmãos? Isso é amor pelos seus filhos? Isso é afeto. O afeto faz com que eu me preocupe com os meus. E nós vamos sair daqui, vamos lá ao local do acidente, desejando que os nossos tenham sobrevivido. E se os meus filhos sobreviveram, eu serei consolado muito mais rápido. Ficarei triste com o fato dos filhos dos irmãos não terem sobrevivido. Vou ficar triste, vou chorar com os irmãos, vou lamentar com os irmãos, mas serei consolado muito mais rápido porque os meus sobreviveram. Isso é afeto natural. Sustenta famílias. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é que o pecado, ele é tão destrutivo, o amor por si mesmo, ele é tão destrutivo, que até o afeto natural, ele destrói. O amor por si mesmo é tão terrível, que até o afeto natural é eliminado. Por isso que ele diz que a igreja vai ter que lidar com falta de afeto natural, com desafeição. A afeição, que é o resultado da graça comum de Deus, o pecado destrói, e por isso famílias são desfeitas. Por isso a sociedade, irmãos, se destrói, porque a base é destruída, porque o pecado afeta as relações familiares. Por isso que a gente tem assistido tanta frieza dentro das famílias. Pessoas, meus irmãos, que amam tanto a si mesmas, que não se importam nem com o sofrimento dos seus familiares. Filhos que fazem o que querem, fazem o que desejam e só pensam em si mesmos e não se preocupam com o sofrimento dos pais. Pais que abandonam seus filhos porque pensam em si mesmos. Que nós vemos filhos sofrendo pela separação dos pais. E por que isso acontece? Por causa do amor por si mesmo, que afeta até a afeição natural. É por isso que nós defendemos, irmãos, os princípios da família. Por isso que nós defendemos a família, defendemos a liderança dos pais, a liderança amorosa dos maridos na condução dos seus lares. Nós defendemos isso. Por isso que nós defendemos a submissão das esposas. Por isso que nós defendemos a educação dos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É por isso que nós defendemos a obediência aos pais, porque nós sabemos que o pecado destrói até o afeto natural. Até o afeto natural. Deus deseja a sustentação da família. Quer ver um exemplo de que o afeto natural está na sociedade? Outro dia eu li uma reportagem de um homem que estava cometendo um assalto, e quando ele viu que ia ser preso, ele fez uma pessoa refém. E ele ficou com aquela pessoa sob a sua arma. E não havia meios de tirar aquele homem daquela situação. O que fizeram? Chamaram a mãe dele. E quando a mãe chegou, a mãe convenceu ele a se entregar. Foi a mãe, não teve policial, não teve atirador de elite, não teve psicólogo, não teve ninguém que convencesse aquele homem a sair e deixar aquele refém vivo. Sabe quem conseguiu? A mãe. Você sabe o que é isso? É afeto natural. Mas o pecado destrói. Até isso, o pecado destrói. Portanto, meus irmãos, esse é o ser humano, né? Esse é o ser humano. É feio, né? Agora, irmãos, é duro para mim, mas eu li isso e falo, Senhor, esse sou eu.
esse sou eu, Senhor. Olha o que o Senhor fez por mim. Olha a transformação que o Senhor está operando na minha vida. Olha a graça do Senhor como é maior que o meu pecado, porque isso aqui me descreve. Isso aqui descreve minha natureza. Descreve quem sou eu, que graça que o Senhor tem, que é maior que o meu pecar, como diz o hino. Que graça que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque é isso que o Senhor faz, nos livrar disso, e nos ensinar que somos assim, e nos ensinar que temos que lidar com pessoas assim. Esses somos nós, irmãos. Eu não sei se você aguenta, mas domingo que vem nós vamos continuar aqui, domingo que vem é ceia, né? No outro domingo. Nós vamos continuar descrevendo os seres humanos como a Bíblia nos descreve. Porque Deus quer que nós saibamos disso. Deus quer que nós reconheçamos isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer que nós entendamos também o tamanho do amor dEle. O tamanho da graça dEle. O tamanho do perdão dEle, que salva pessoas assim. Que vai colocar pessoas assim no céu. Vai levar pessoas assim. Para serem puras, perfeitas, como Ele é. Santo como Ele é. Esse é o nosso Deus. Domingo que vem nós vamos continuar nessa passagem. Vamos orar? Vamos